Olá, crianças, bom dia! Vamos para a nossa revisão hoje de história. Lembrando que vocês precisam prestar bastante atenção. E já peço desculpa porque hoje não tinha internet e o vídeo saiu tão tarde, ok? Espero que vocês gostem dessa revisão com bastante atenção. Observem os fatos importantes para que vocês, no dia da prova, consigam realizar a prova direitinho. Beijos, meus amores, e até amanhã. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas, mas sem dúvida a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos aqui ao Brasil. Da cultura africana, nós herdamos nas comidas arroz, inhame, frutas, especialmente a banana, coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê, entre outras coisas também. Na música, temos alguns instrumentos, como o ilus, os atabaques, agogôs, abês ou chequerês, gonguês, cuícas, berimbaus, entre outros. Na dança, temos o baiano, também conhecido como baião, maracatu pernambucano, tambor de mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, frevo e etc. Na religião, temos os afoxés, orixás, xangôs, candomblés, entre outros. No vocabulário, temos algumas palavrinhas aqui em destaque. Chequerês, que a gente já viu que é um instrumento musical. Xodó é quando a gente sente um carinho pela pessoa. Macumba, que é uma espécie de árvore e também um instrumento musical. Tanga era utilizada pelos africanos para cobrir as partes íntimas. Hoje a gente chama também de tanga a sunga, a cueca. E maracutaia, que quer dizer falcatrua. Bom, gente, nós temos uma herança muito rica de vários povos e a gente aprender a conhecer e principalmente respeitar essa herança faz da gente um povo cada dia melhor. Oi, lindezas! História 22/9. Nós vamos ver a página 104 a 106. Diferenças culturais no Brasil. Então, vimos europeus, vimos os índios, vimos os africanos. Vimos também que tem cultura japonesa, cultura mexicana, tem a cultura italiana, tem a cultura espanhola. Tem muitos lugares que são dos europeus, tá bom? Então, vamos lá. Diferenças culturais no Brasil. Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, encontraram uma cultura local própria. Quem estava aqui? Os índios. E eles se encantaram com as mulheres indígenas. A interação portuguesa com essa nova etnia significa raça, deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiram caboclo. Então, muitas índias casaram com os portugueses e os filhos deles eram caboclos, ok? É a mistura do índio com o português. Então, que é uma das primeiras transformações étnicas da vida do Brasil. Étnica é cultura, é miscigenação. Com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura. E várias transformações foram ocorrendo e acontecendo ao longo do tempo nesses habitantes, nessa nova terra. Com a contribuição de outros povos europeus, japoneses, árabes, judeus, o Brasil foi construindo sua identidade étnica e cultural e nos transformando num país ricamente diversificado e miscigenado. Não existe raça pura, nós somos uma diversidade de raças, ok? A cultura do povo brasileiro não é única, nunca. Ela é o resultado de uma mistura de etnias, de raças, desde a época da nossa colonização. Contudo, a maior influência certamente é do povo português, porque foram eles que nos colonizaram e foram eles que trouxeram a religião para o Brasil.
Dos negros africanos, herdamos a capoeira, o colorido dos vestimentos e principalmente a música. Nós vimos na cultura africana o que eles deixaram pra gente. Também, né? Palavras assim como Sim, indígena. sim. E a comida. Sim. Dos indígenas, herdamos costumes de dormir em rede, da alimentação à base de raízes e hábitos de higiene. Dessa mistura de etnias, temos como resultado nossas diferenças, a nossa diversidade de cultura. Porém, as diferenças não devem ser de forma nenhuma discriminatórias. Nunca deve-se rejeitar ou desprezar o outro. Precisamos aprender a respeitar, conviver e a perceber o que uma tem de bom e que todas têm juntas. Pois cada uma tem o seu próprio valor e somente em conjunto essas diferenças formam o povo brasileiro, que é um povo miscigenado. Ok? Olha aqui são os índios no sofrimento. Caçador de escravos. Os colonizadores vieram de clima europeus, nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de frutas, de tubérculos e leguminosas. Nós vimos o que é tubérculo e leguminoso na outra aula, tá bom? Como prepará-las e como consumir. Aprenderam com os hábitos da terra, as formas de manejar o solo, ou seja, a agricultura, de manejar onde morar, como se vestir e de assumir hábitos higiênicos, como tomar banho diariamente e outros hábitos, né? A comida, a alimentação, tudo mais. 108 a 111. O tempo é um aspecto para o estudo da história. A história é uma ciência e ela se baseia no tempo. Analisa o passado para ver o presente. E quando falamos em tempo da história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos aos períodos da história, e eles são organizados por historiadores. Historiador é uma pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações, a fim de conhecer e compreender os atos e os fatos da história. Se baseia em registros escritos, sonoros e orais, conhecidos como fontes históricas. Assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. Por exemplo, Brasil colonial, período medieval. Os fatos históricos, eles têm um valor que está relacionado a determinado grupo de pessoas. Por exemplo, a independência do Brasil foi importante para o Brasil inteiro, certo? Então, é um fato histórico, num período histórico importante. Quando nasce um irmãozinho, quando nasce um filho, quando a gente ganha uma coisa muito importante, faz parte da história da nossa família. É tão importante quanto, mas é importante para a nossa família. Combinado? Quando há necessidade de entendermos, nós vamos para as fontes históricas, que elas são disponíveis. Presta atenção. São os documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. A tradição oral, ela é passada do pai para filho, ela é passada do mestre para o discípulo, tá bom? Todo e qualquer documento, texto de época e atual, mapa, ilustração, pintura, poema, letra de música, literatura, manifestos, relatórios de viajantes, panfletos, caricaturas, fotos, livros, filmes, vídeos, charge, tudo isso é um documento, ok? Essa é uma carta régia. Objetos arqueológicos são fósseis, por exemplo. São roupas, utensílios, equipamentos, talheres e muitas outras fontes históricas. Trazem informações de como era o cotidiano da pessoa naquela época. Coleções. Conjuntos de exemplares que carregavam valor histórico, como pinturas, jornais, revistas, etc. E a tradição oral é o depoimento, o conhecimento que é passado de geração em geração. E são construídos os fatos históricos de um povo. Por exemplo, a tradição indígena, ela é tradição oral, é passada de pai para filho, tá bom? Do pajé, o cacique, ok? Explica a importância do tempo para a história. Vai lá, pesquisa, ok?
O que você entendeu por tempo histórico? Pesquisa o que é a importância do tempo da história e aí você fala o que é tempo histórico. Pesquise. Marque com X a incorreta. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos históricos. Os fatos são organizados pelos historiadores, respeitando o tempo em que ocorreram, em que aconteceram. O historiador é uma pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. O historiador baseia-se em grandes escritos, sonoros, orais, etc., conhecido como fontes. Os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos. Observa. Em qual época é esse? Qual período é esse? Vai procurar qual período e procura um período legal e o nome do período, o que tinha nesse período, vai pesquisar, ok? Pesquisem, façam, é importante, tá bom? Só um minutinho, aqui ó. Não cabe aqui, tá? Pesquisa. Da época em que você era bebê até os dias atuais, muitos hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Você é independente, você é responsável por certas situações e você modificou? Quais? Por quê? Tá bom? Faz uma coisa bem legal. Beijos, fiquem com Deus.